Olá, graça e paz. Seguimos aqui na Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós seguimos a nossa caminhada pelo livro de Josué nos capítulos 4 a 6. E antes de a gente mergulhar novamente aqui nessa história, é muito importante a gente lembrar que nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós não estamos apenas ouvindo uma história antiga, ou uma lenda, nós estamos vendo o registro de como Deus agiu de verdade na história humana. E nós estamos lendo com ele, porque é o único livro que a gente lê na companhia do autor, onde ele vai nos ensinando, se revelando quem nós somos e tratando o nosso coração. E nós vamos continuar aqui essa jornada. Depois da travessia milagrosa do Rio Jordão, todo o povo de Israel já estava do outro lado. Eles finalmente haviam entrado na terra prometida. Mas Deus não queria que aquele milagre fosse apenas um momento bonito que depois seria esquecido. Deus, ele conhece o coração humano. Ele sabe como é fácil a gente esquecer aquilo que ele já fez. E por isso o Senhor dá uma ordem a Josué. Escolha 12 homens, um de cada tribo de Israel. Esses homens deveriam voltar até o meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes estavam parados, segurando a Arca da Aliança, enquanto o rio estava seco. Ali no fundo do rio, cada um deveria pegar uma grande pedra, pedras pesadas. Cada homem coloca a pedra sobre os ombros e leva até um novo acampamento do povo chamado Gilgal. Esse seria o primeiro lugar onde Israel acamparia dentro da terra prometida. Quando todos chegam, Josué levanta as 12 pedras como um memorial. E ele explica ao povo: quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vão dizer: as águas do Jordão se abriram diante da Arca da Aliança do Senhor. Aquelas pedras seriam um lembrete para as próximas gerações, para que os filhos e os netos de Israel soubessem: foi o Senhor que abriu o caminho. Enquanto isso, os sacerdotes ainda permaneciam no meio do Jordão segurando a arca. Eles só saíram quando todo o povo terminou de atravessar. Cerca de 40.000 homens armados das tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés haviam atravessado à frente do povo, cumprindo a promessa que tinham feito ainda nos dias de Moisés. Quando os sacerdotes finalmente saem do rio, algo impressionante acontece. As águas do Jordão voltam imediatamente ao curso normal, transbordando como antes. A travessia termina, mas a memória fica. E a Bíblia registra algo lindo. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué diante de todo Israel. Assim como havia acontecido com Moisés, o povo reconhece: Deus está com ele. E a Bíblia também nos conta que tudo isso aconteceu no dia 10 do primeiro mês, exatamente no mesmo período do calendário em que anos antes Israel havia começado a sair do Egito. Nada ali era coincidência. Em Gilgal, as pedras ficaram erguidas como testemunho. E o texto bíblico ainda diz algo curioso, que elas estão ali até o dia de hoje. Isso mostra que quem escreveu esse relato viveu perto daqueles acontecimentos e ainda podia ver aquele memorial. É um detalhe que reforça algo importante. A Bíblia não está tentando inventar uma história bonita, ela está registrando fatos reais. E aí nós chegamos ao capítulo 5. Israel já está dentro de Canaã, mas ainda não começa as batalhas. Antes da conquista, vem a consagração. Durante os 40 anos no deserto, muitos dos homens que nasceram ali ainda não tinham recebido o sinal da aliança de Deus com Abraão, a circuncisão. Então Deus ordena que Josué prepare facas de pedra e circuncide o povo. Isso acontece em Gilgal. E o nome do lugar ganha um significado onde Deus diz: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. A palavra Gilgal significa rolar. É como se Deus estivesse dizendo: o passado ficou para trás. Depois disso, algo muito especial acontece. O povo celebra novamente a Páscoa.
Ali, nas planícies perto de Jericó, eles comem cordeiro, os pães sem fermento e lembram da libertação do Egito. Mas no dia seguinte acontece algo marcante. O maná, aquele alimento que caiu do céu durante 40 anos no deserto, simplesmente para de cair. Nunca mais apareceu. Agora o povo começa a comer os frutos da terra prometida. Pães feitos do trigo da terra e espigas tostadas. O tempo do deserto terminou. A promessa começa a ser vivida. E então acontece uma cena impressionante. Josué está perto de Jericó, provavelmente observando a cidade, pensando em como enfrentaria aquela fortaleza. De repente, ele levanta os olhos e vê um homem em pé diante dele. Na mão daquele homem há uma espada desembainhada. Josué se aproxima e pergunta: "Você é dos nossos ou dos nossos inimigos?" E a resposta é surpreendente: "Não. Eu sou o príncipe do exército do Senhor." Naquele momento, Josué entende que está diante de algo sagrado e ele se prostra com o rosto em terra. E o príncipe diz: "Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo." É uma cena parecida com a experiência de Moisés diante da sarça ardente. Antes da batalha começar, Josué aprende algo essencial. A guerra não pertence a Israel. A guerra pertence ao Senhor. Então nós chegamos ao capítulo 6. Jericó está completamente fechada. Portões trancados, soldados nos muros, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma cidade fortificada. Humanamente falando, impossível. Mas Deus entrega a Josué uma estratégia que não parece uma estratégia de guerra. Durante 6 dias, o povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia. Na frente iriam 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro. Logo atrás viria a Arca da Aliança representando a presença de Deus. E o povo seguiria em silêncio, sem gritos, sem ataque, apenas passos. Imagine essa cena. Os moradores de Jericó olhando de cima dos muros, vendo o povo rodear a cidade e depois simplesmente ir embora. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, 6 dias de silêncio. Mas no 7º dia tudo muda. Logo ao amanhecer, o povo começa a marchar. Naquele dia, eles rodeiam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, as trombetas tocam. E Josué finalmente diz ao povo: "Gritem! Gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês." O povo grita, e naquele momento, os muros de Jericó caem por terra. Escavações arqueológicas encontraram sinais de muros que caíram para fora e camadas de cinzas de um grande incêndio, algo que conversa diretamente com essa descrição bíblica. Então o povo entra na cidade. Jericó é destruída. Tudo é queimado, exceto os metais preciosos que são separados para o tesouro do Senhor. Mas no meio daquela cidade, uma casa permanece. A casa de Raabe. Na janela está a corda escarlate. Os espias cumprem a promessa. Raabe e toda a sua família são salvos. Aquela mulher que um dia viveu à margem da sociedade, agora passa a viver no meio do povo de Deus. E a Bíblia registra novamente: ela vive entre Israel até o dia de hoje. Mais uma marca do testemunho histórico. Antes de encerrar, Josué declara uma palavra: quem tentar reconstruir Jericó pagará um preço muito alto. Séculos depois, essa palavra se cumpre exatamente como foi dita. Nos dias dos reis de Israel, séculos depois essa palavra se cumpre exatamente como foi dita nos dias dos reis de Israel. Josué, de 4 a 6, nos ensina algo muito profundo. Deus ele manda levantar memoriais para que não esqueçamos dos seus milagres. Deus prepara o coração antes das vitórias e quando Deus luta, muros caem. Às vezes a estratégia de Deus parece simples demais.
às vezes parece até estranha. Mas quando ele fala, obedecer sempre abre o caminho. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E assim, seguimos a nossa jornada. Um grande abraço, até amanhã.